Olá pessoal, bem-vindos à nossa oficina hoje de mecânica de moto, beleza? Hoje estamos em EAD e preparamos um material bem interessante aí para a gente estudar. Vai ser também distribuído aí aos alunos que a gente tem inscrito, beleza? E qual vai ser o assunto de hoje dessa oficina? O assunto de hoje dessa oficina, galera, vai ser a gente compreender o que são as medidas e as escalas dentro da mecânica. Como é que essa unidade de medida nos serve até hoje? Qual é a relação desse parafuso? Qual é a relação de uma chave dessa com a circunferência do nosso globo terrestre? A gente vai entender isso hoje nessa oficina de medidas. E também vamos ter duas práticas, galera. Vamos ter uma prática aqui, de acordo com o manual de serviço da motocicleta, a gente vai verificar a folga, né, da relação da moto. São 3 peças, né? Pinhão, essa corrente aqui com mais de 108 elos e essa coroa. Essa é a manutenção mais necessitada em todas as motos do mundo. Então, com certeza o mecânico vai ter relação com isso quase que diariamente, beleza? Vai ser isso aí. E ainda com a ajuda desses instrumentos de medição, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer regulagens usando essa ferramenta aqui, né? Se chama calibre de lâminas. E a gente vai ver que as folgas das peças também são necessárias para que a gente desenvolva, retire do motor o melhor desempenho e a maior durabilidade, beleza? Preparei um conteúdo bem interessante, galera. Por que a gente entendeu o que é o metro, o que é a medida, essa escala de medida em milímetro, polegada, é tão importante para a gente na mecânica, antes mesmo até de a gente começar a pegar uma chave, uma peça, uma ferramenta, um fluido. Por que eu preciso entender isso? Como é que a gente ia conseguir, numa motocicleta, colocar peças nacionais que não fossem as originais e elas servirem? Colocar peças importadas de marcas esportivas, peças preparadas e elas também servirem. Como é que a gente consegue esse resultado, galera? É de acordo com as escalas de medida que a gente vai ver hoje na mecânica, beleza? Se não entender isso, é difícil a gente conseguir fazer correlação de peças, substituir peças, quando numa situação extrema a gente não consegue a peça que seria indicada mesmo pelo fabricante ou paralelo dele, ok? Então, galera, da onde surgiu essa escala aí de peça? Na verdade, esse sistema que a gente usa de peças e essa escala de medida, que são os centímetros, os metros, os milímetros, elas surgiram aí há mais de 4.000 anos, né? Uma necessidade do ser humano de poder levar para outros lugares medidas, pesos de projetos, de construções, de pedras que eram achadas mais preciosas, de animais. Como a gente ia falar, eu tenho um boi que é desse tamanho. Então, há mais de 4.000 anos surgiu então essa necessidade, já que antes já era feito de outra forma e agora é feito com metros. Como é que isso aconteceu? Foi assim, galera. A primeira régua que a gente teve dentro da mecânica ou de qualquer sistema foi o próprio corpo humano. Foi o corpo humano, galera. O corpo humano são as primeiras formas de medida e uma das muitas ainda utilizadas ainda até mesmo na Inglaterra ou outros países, né, da Grã-Bretanha. Temos a forma da polegada, que é aproximadamente a medida de um dedão, 2,54 centímetros, né, 2 centímetros e 54 milímetros. Nós temos a medida do palmo. Quem nunca mediu o palmo, né? Para saber, essa é uma medida também que era muito utilizada há mais de 4.000 anos. A medida dos pés. Olha só, um pé humano aí, aproximadamente 37, 36 centímetros, um pé
de número 40, ok? A gente tinha também a jarda. O que é a jarda? Era exatamente o tamanho do rei de cada reinado, a distância que fosse entre o nariz do rei e o polegar dele era a jarda daquele reino. Todos nos seguiam então polegar, palmo, pés, jarda, passos também, galera. Passos são formas de medida, né? Muito antigas, e também o dobro da jarda. Se nós tínhamos uma jarda daqui a aqui, dessa forma, temos uma braça, ok? 2 jardas igual uma braça, beleza? Agora, galera, que a gente já entendeu que as medidas são necessárias na mecânica, a gente vai começar a entender como é que isso chegou aqui no Brasil pra gente. Como é que foi? Na verdade, se estabeleceu de um estudo muito antigo, tá? Que diz respeito à circunferência do planeta. A volta do planeta, então, existe aí uma linha que se chama meridiano. Um quarto dessa volta, dividido por milhões de partes, foi definido então o que seria um metro internacional. O que é um metro hoje? Quem fez esse estudo e definiu esse metro foi a França, galera. A França fez isso e construiu várias barras de platina que foram distribuídas, né? Essas barras foram distribuídas para todos os países do mundo, com a forma de você fixar. Antigamente era fixada na parede das igrejas, tá? Hoje aqui no Brasil tá aí em poder do Instituto de Pesquisa Tecnológica essa barra aí, que foi produzida em platina a exatamente 20 graus, porque a variação dos graus também interfere nesse comprimento dessa barra, né? A 20 graus, está dentro do Instituto de Pesquisa, e ele que definiu aí o que seria essa escala de metro, que dá origem até outras escalas mais profundas, como aqui, ó, os quilos que a gente faz de peso de uma peça, de uma motocicleta, e segundos também, que ela demora para percorrer um ciclo, uma distância, um processo mecânico. Beleza? Entendendo então que o metro é muito importante para o nosso mecânica. Por que, galera, é tão importante assim para nossa mecânica? Porque a gente vai trabalhar com milímetros na mecânica de moto, principalmente motocicletas nacionais. 90% dessas motocicletas são em milímetros, né? Então todas as ferramentas necessárias para a gente fazer uma manutenção na motocicleta, ou até mesmo peças que a gente precisa encomendar, ou identificar ali o tamanho de parafusos e tal, vai ser através dos milímetros. E como que a gente vai usar isso? Não é com polegar, não é com palmo, não é com jarda. O que vai ser? Vai ser com paquímetro, galera. Beleza? O que é o paquímetro, então? A gente já entendeu que essas escalas de unidade, né? Essa escala de unidade está aí para a gente usá-la. A gente vai ter, então, na mecânica, ferramentas como essa. Essa ferramenta aqui é praticamente uma régua, né? Um cursor, né? E essa régua aqui vai nos dar a medida de parafusos e peça em milímetros, tá? Então é através dessa ferramenta aqui, que se chama paquímetro, a gente pode o quê? Calcular medidas externas de uma peça, né? Seja ela qual for. A gente consegue calcular aqui medidas externas de uma peça. A gente com essa ferramenta também consegue calcular, com essa outra parte, as medidas internas de outra peça, né? Fazendo aqui a abertura do paquímetro. Medidas internas também. A gente consegue calcular até mesmo, galera, profundidade. Existe aqui, ó, um cursor móvel, beleza? Esse cursor móvel nos dá, quando encostado na ferramenta, nos dá exatamente um cálculo de profundidade. Então também tem essa ferramenta aqui, tá ok? E como é que a gente vai saber qual é o valor? Estamos usando aqui, né, décimos de milímetros, né, aqui. Então, a gente vai verificar nessa régua
né? Aonde que esse ponto móvel, o primeiro e principal, encontra com outro ponto maior. A princípio a gente vai usar nessa medida, tá? Então como é que a gente vai usar nessa medida aí? Já entendemos então que a gente vai trabalhar em milímetros. Então, galera, as ferramentas da sua oficina vão ter que ser em milímetros, não em polegadas. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com Buell, com Triumph, né? O que eu preciso fazer? Você precisa, desde quando possível já, ir estudando a respeito das medidas em polegada, das medidas britânicas da Grã-Bretanha, tá? Medidas em polegada vai exigir todo um conjunto diferente de ferramentas. Por quê? Porque como a gente pode verificar aqui, ó, toda ferramenta tem então a sua medida, 27 milímetros, né? Sua medida interna. Ah, mas eu quero trabalhar com 1 polegada. 1 polegada é 2,54. Seria uma chave menor que essa. Ah, uma 26 dá? Não, vai sobrar 2,54. Ah, uma 25 dá? Não, vai faltar, porque é 2,54. Ok, galera? Então, milímetros são diferentes de polegada. A gente vai então fazer a nossa oficina com base em milímetros, beleza? Que nasceu dos metros, tá ok? Só lembrando. Então vamos lá, galera. Temos aqui as ferramentas todas em milímetros.